todo empreendedor tem um momento que é o seguinte, no começo da vida dele ele tem que ganhar dinheiro e crescer. Isso é o básico. Desenvolvimento pessoal está envolvido em todas as etapas. Quanto antes ele quiser se desenvolver, melhor. Mas chega um momento que é quando ele já cresceu, que ele tem uma grande visão na vida. Se ele vai para um caminho mais burguês ou mais aristocrático. Perfeito. O burguês agora eu vou começar a ter mais prazer e menos sacrifício. E o aristocrático agora eu não estou me sacrificando mais para ganhar mais. Eu estou me sacrificando mais para deixar um legado. Não existe nada mais perigoso do que deixar a decisão nas mãos daqueles que não pagam o preço por estarem errados, né? Isso resume a oligarquia, né? Resume o governo, o congresso, né? São pessoas que não pagam o preço por estarem errados. Eles podem estar completamente errados, não vai mudar em nada na vida deles, continuam ganhando dinheiro, continuam ganhando poder, né? Fala galera, eu sou o Thales Gomes e esse é um episódio do Papo de Gestão, um podcast do G4 Educação em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui você vai aprender as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória e vai participar de conversas com pessoas que eu admiro sobre gestão, liderança, alta performance e outros assuntos que são necessários para você ser um líder 4.0. E no final, não esquece de ir no Instagram do @G4Podcasts para me falar o que você está achando sobre esse projeto. Fala galera, voltamos então com um papo de gestão. Vocês sabem que isso é super sazonal, eu acordo um dia com vontade de gravar, venho e gravo, mas é por isso que eu sempre faço episódios incríveis para vocês, porque eu não tenho essa obrigação de gravar, eu faço a hora que eu quiser e é por isso que fica bom. E eu decidi que hoje eu queria fazer esse papo on tape com vocês, porque eu iniciei recentemente um curso de filosofia. E por que eu decidi iniciar esse curso de filosofia, né? Porque existem já 21 anos que eu tô fazendo o que eu faço, né? Aos 14 anos eu abri minha primeira empresa e de lá para cá eu nunca mais parei de trabalhar na minha vida. E nesses 21 anos, eu que sou um cara mente faminta, que gosta de estudar, eu me dediquei a ler papers e ler livros basicamente de negócios, né? Então eu decidi investir na minha formação humana, como líder, como homem, porque eu entendo que a minha formação técnica, é óbvio, isso é infinito, né? Eu posso crescer infinitamente nisso aqui, mas percentualmente eu não tenho um crescimento tão relevante mais, por mais que eu leia esses papers, esses livros. Então eu melhoro 0,1%, 0,2%, 0,3%. Mas aí, quando recentemente eu comecei a ter um contato um pouco maior com filosofia, através do estoicismo, eu comecei a perceber que uma obra que eu li, eu melhorava 30% como pessoa, sei lá, 50% como pessoa. Óbvio que são valores arbitrários que eu tô falando aqui, mas era uma melhora importante, né? E aí um amigo meu, Gabriel Kanner, me convidou para poder fazer parte desse programa de filosofia, uma empresa que ele montou junto com o nosso convidado de hoje. E nessa primeira aula, eu tive acesso ali a um grande resumo de alguns dos principais líderes da história e um pouco dos seus feitos, que foram a construção dos maiores impérios da história da humanidade. E eu, momentaneamente, ali, eu comecei a pensar assim, cara, eu sou muito ignorante. Assim, eu sou uma pessoa extremamente limitada culturalmente e ignorante. A única coisa que eu sei na vida é como fazer dinheiro. Eu não tenho uma formação humana, eu não tenho uma formação de liderança clássica, eu não tenho uma formação clássica. Eu sei negócios. Isso é muito pobre. Então, eu achei que talvez faria sentido trazer o meu professor aqui para vocês, o Guilherme Freire. Ele é professor de filosofia, graduado e mestrado em filosofia, é empresário também. E é uma pessoa que me impressionou muito pela qualidade da forma como ele ensina um assunto complexo. Eu admiro muito isso em pessoas, porque aquele que realmente sabe o que está ensinando é aquele que consegue simplificar assuntos complexos, e é isso que o professor Guilherme Freire fez. E eu pretendo, ao longo desse episódio, entregar para vocês insights e ferramentas práticas para que vocês, com base no conhecimento clássico, com base no que os maiores homens da humanidade fizeram para construir os maiores impérios da humanidade, você possa aplicar no seu dia a dia, no seu negócio, para melhorar enquanto homem e mulher, melhorar enquanto gestor e melhorar enquanto construtor de negócio. Então, Guilherme, muito bem-vindo. Vai ser um prazer bater esse papo com você aqui, meu querido. Opa, muito obrigado aí pelo convite. O Thales já foi no primeiro dia, já fez um baita resumo. Cheguei na rede social e falei, caramba, o cara já 3 minutos resumiu aí a palestra de 1 hora. Então, vai ser uma alegria estar aqui com vocês, ainda mais que aqui tem muitas pessoas do meio empresarial, né, que eu acho que é uma das principais ferramentas, se não for a principal, de formação de lideranças, é a vida empresarial, é o fato da pessoa poder crescer nessas coisas, mas hoje
de fato, nós temos uma formação muito alheia, uma formação clássica. A gente é até desincentivado a ler os livros clássicos, muitas vezes. Isso é chato, isso é incompreensível, isso não vai agregar. E não é bem assim, na verdade. Todos os grandes homens da história foram forjados com livros clássicos, então acho que vai ser uma conversa bem legal. E eu quero começar já sobre esse processo de forjar a liderança, né? Um dos líderes que você apresentou, ele me tocou muito, porque eu me identifiquei bastante com a forma dele liderar, que é Alexandre o Grande. Sim. Então, e você me disse ali na aula que Alexandre, ele é um homem que surge ali na região da Macedônia, né? Suas palavras, inclusive, Macedônia era um lugar meio caipira ali da Grécia, né? Meio esquecido, e aí surge esse grande homem que depois constrói um dos maiores impérios da humanidade, mas ele teve a sua educação cunhada por um dos maiores pensadores da história, que é Aristóteles, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa história de quem é Alexandre o Grande, antes que a gente entre na sua forma de tomar decisões. Sim, porque a Grécia passava por um período de crise. As principais cidades, muitos de nós ouvimos, o máximo do mundo era a democracia ateniense. Mas, na verdade, a democracia ateniense tinha falhado. A Atenas tinha sido derrotada por Esparta, tinha entrado numa crise, a Grécia estava cheia de brigas políticas pequenas, e essas cidades maiores da Grécia, da Grécia que a gente toma como clássico, como Tebas, Esparta, Atenas, não estavam no seu período áureo. E a Macedônia era mais isolada, era mais afastada, então ela começou a crescer nesse período. Eles cultivavam cavalo, era uma região boa para isso. O pai de Alexandre, Filipe, começou então a crescer e ganhar poder na região da Grécia. Quando Alexandre era grande, Filipe olhava para Alexandre como uma figura prometida, assim, que ele tinha um potencial muito alto. A mãe dele teve sonhos que ele seria um grande homem. Mas teve um episódio em especial, tudo está contado num livro do Plutarco, que chama Vidas Paralelas, conta a história de Alexandre. Que Filipe, eles têm um cavalo muito agressivo, né? E Alexandre, ninguém consegue domar o cavalo. Alexandre é uma criança, ele é pequeno. E ele começa a reparar que o cavalo se desesperava, ficava nervoso com a sombra dele, com a própria sombra. E ele espera o momento do sol que o cavalo não vai ficar nervoso para domar o cavalo. Então fica todos os generais, os homens importantes da Macedônia assistindo aquele menino fazendo uma coisa que eles não conheciam. Aí Filipe fala, olha, meu filho precisa de um outro nível de formação. Quem é o maior cara do mundo? Quem é o melhor cara que tem no planeta, no mundo conhecido, para formar o meu filho? E o maior cara é Aristóteles. Aristóteles é aluno ele é da Macedônia, foi médico. Ele foi estudar com Platão, que era o maior filósofo do mundo na ocasião, e ficou lá na academia estudando com Platão até Platão morrer. Quando Platão morreu, ele saiu e fundou a academia dele. Aristóteles foi o primeiro cara a sistematizar a lógica. Um dos momentos que foi muito impactante para mim, eu estava fazendo uma aula de história da lógica na pós-graduação, e aí chegava lá computação, história da computação. Começava com Aristóteles. Heisenberg, pai da física quântica. Gente, Heisenberg falou isso. Vocês não entendem a física quântica porque vocês não conhecem Aristóteles. Esse é o cara para entender a física quântica. Aristóteles foi o primeiro cara a criar um zoológico, que aliás ele criou porque Alexandre ia conquistando os lugares, dando animais para ele de cada lugar diferente, ele botou, vamos catalogar. Os alunos dele catalogaram a biologia, os animais pela primeira vez e tal. Aristóteles foi o cara a fazer o primeiro estudo sistemático das constituições. A palavra ética como estudo vem no livro de Aristóteles. Ele é o cara que organizou isso. Então, ele é o cara que organizou quase todo o saber ocidental. E ele foi colocado para dar aula para Alexandre. Então, o plano do Filipe... Filipe é o pai de Alexandre. Filipe é o pai de Alexandre. O plano do Filipe transformou um menino com potencial muito alto no maior conquistador do mundo antigo. Alexandre fez algo que não era nem imaginado pelas pessoas. Ele chegou até a Índia conquistando, saindo da Macedônia. Tinha séculos depois de Alexandre, pessoas na Índia, vejam, o mundo entre a Grécia e a Índia hoje para nós parece uma distância menor, mas veja, para o mundo da época é o planeta. Eles nem sonhavam, eles nem imaginavam aquilo. Séculos depois, pessoas na Índia com moedas escritas em grego, falando em grego. Então isso para a época, a Grécia nunca tinha conseguido sair da Grécia para fora das ilhas, para fora da costa da Itália. Lugares mais costeiros, sim, sem dúvida tinha expandido pela Europa. Mas a ideia da Grécia derrotar a Pérsia, atravessar tudo isso era inimaginável. E a formação de Aristóteles foi um fato decisivo para Alexandre ser esse grande cara mesmo. E me tira uma dúvida, assim, do que era constituído essa formação aristotélica para formar homens como Alexandre? É muita coisa. Algumas pessoas têm um mito que circula
que Aristóteles deu umas aulinhas para Alexandre e foi isso. Não é isso que Plutarco nos conta. Ele fala que ele deu uma formação completa e chegou até as doutrinas que ele não ensinava para os outros, que ele não contava usualmente. Essa formação clássica, ela envolvia a vida inteira da pessoa, ela é uma formação de vida completa. Ela começava com a dieta das pessoas, como que o cara vai se portar, educação física, passava por todas... Então, essas pessoas cultivavam a caça, treinos de luta, treinos com cavalo, uma série de coisas que estavam integradas nesse projeto. Passava pela formação da leitura dos grandes livros, da retórica, da poética, estudar o teatro, formar o imaginário, e ia até Claro, Aristóteles deu para ele uma formação muito ampla de filosofia política, quais são as formas de governo, como que se estrutura um governo, ética, fortemente. Plutarco ressalta que ele deu tudo da ética e tudo da política para Alexandre. Aristóteles deu para Alexandre. E até uma parte mais espiritual, de doutrinas que seriam... que Aristóteles chama de teologia. Theos é amplo, né? Deus quer dizer o amplo. A palavra teatro também é amplo, né? Teatro, aliás, anfi, termo grego engraçado, anfi é de um lado para o outro. Por isso que anfíbio quer dizer vida de um lado para o outro, porque ela fica pulando. O anfiteatro é essa coisa que é ampla para todos os lados. Então, essa parte da teologia de Aristóteles está muito relacionada com o que ele chama também de metafísica. Não tem nada a ver com a teologia de hoje, porque nem existia Não existe, né, a teologia de hoje. Ela é outra coisa. A metafísica... Physis é estudo da natureza. Daí, da physis vem estudo da física, né? Aristóteles escreve um livro chamado Física. E aí, a partir do momento da física, você tem que estudar o ser nos seus primeiros princípios, o começo das coisas. Essa parte ele chama da metafísica, ou seja, depois você entendeu o mundo natural, agora você entende a origem do mundo natural, de onde vieram os primeiros princípios do saber, do ser e tal. Aí é a metafísica. Então, Alexandre chegou a ter uma formação metafísica forte também. Então, ética, política, metafísica, vida diária... Cara, é uma formação gigantesca, assim. Mas era tempo integral, era o que ele fazia na juventude dele. Ele encerra essa formação com 21 anos. 21 anos. E aí, 21 anos, ele assume já como rei da Macedônia. Assume como rei da Macedônia. Todo o Império Alexandrino é construído dos 21 dele até os 30, 31. Tudo isso, então, que você me contou, foi em 10 anos de história. Em 10 anos, E o que você acha que... quais são os fatores que levaram Alexandre a conseguir expandir esse teu império tão rápido? Se você fosse elencar esses fatores, quais são essas características alexandrinas que permitiram que ele fosse tão bem sucedido enquanto conquistador? Primeiro é o tamanho da visão dele. Alexandre se via diferente dos colegas. Ele não se via como os colegas. Os líderes da Grécia pensavam assim: eu sou um líder de Atenas. Eu sou um líder da minha casa, da minha família, da minha cidade. Alexandre se vê como líder de um governo universal. Um governo que ele é da Macedônia, sem dúvida, mas que ele serve para todas as culturas. Porque a figura do líder, ele é um ponto de união e ordem que se espalha, mantendo as peculiaridades de cada cidade que vai sendo dominada. Então, ele tem um respeito pelos costumes da cidade, pela cultura, mas, ao mesmo tempo, ele entende que a autoridade tem que ser mantida e a ordem. Então, Alexandre, ele é zero burocrático. Ele é zero... ele não cria problemas onde não existem. A história notória dele, né, que é famosa, é a do nó Górdio. Quando ele conquista Gordium, que é uma cidade tradicional, a cidade do rei Midas, famosa história do rei Midas, que tudo que ele tocava virava ouro e a vida vira um inferno, se for assim. Imagina a maldição, né? Porque tudo é ouro. Você até falou da questão da educação clássica do dinheiro. O rei Midas é simbólico disso. Fala, tudo vira ouro. Beleza, então nada vale nada. Verdade. Ouro não vale nada, porque se tudo é dinheiro, se tudo na minha vida é dinheiro... Ganhar dinheiro é uma das habilidades mais importantes que o ser humano pode ter. E não deveria ser desprezada. De forma alguma. Mas se tudo vira dinheiro, o dinheiro não vale nada. É verdade. É o paradoxo da vida humana. E é verdade que quando você realmente ganha muito dinheiro, você começa a desvalorizar o fato de ganhar mais dinheiro. Claro, porque, não natural. Né? Começa a ser necessário você dar o próximo passo. E essa é a Exatamente. cabeça de Alexandre. Alexandre não só conquistava, fazia a reforma cultural. Mas lá em Gordium tinha esse nó. Séculos ninguém desfazia. Se prometia que quem desfizesse era o rei da Ásia. Alexandre puxa uma faca, corta o nó e fala, tá desfeito. Esse é o espírito de gestão dele. Quando ele assume o trono, ia até uma revolta contra ele. Ele ouve da revolta. A maioria dos líderes faria o quê? Iam dormir
preparar e falar, vamos ver se é isso mesmo. Alexandre junta 3.000 soldados, marcha na noite. Ele organizou a repressão da revolta antes dos revoltosos organizarem o exército de revolta. Ele fazia isso sempre. Quando ele ia para a batalha, ele, diferente do Dario, que era o líder da Pérsia, que foi o grande adversário dele, Dario ficava atrás para ver o exército inteiro, para assistir as tropas. Alexandre marchava na frente com os soldados, chamava os caras. Ele se cercava dos melhores caras que ele podia encontrar sempre. E ele não tinha medo, ele não tinha insegurança de forjar líderes fortes. Quando ele saiu para conquistar a Pérsia, tinha um cara forte dele cuidando da Grécia. Quando ele largou o Egito, tinha um cara dele, Cleópatra, famosíssima, é descendente de um general do Alexandre. Que era o Ptolomeu, que era o cara que ele forjou, levou nas batalhas. Então os caras que lutavam com ele falavam, cara, você vai ser um grande guerreiro, você vai ser o rei aqui desse lugar. Então ele tinha uma monarquia, que era uma monarquia, a palavra monarquia não se usava na época, né? Muitos deles não usavam, que é o basileu em grego. Depois que o tempo se usou para Alexandre, depois que ele dominou a Grécia, ele vira o hegemon, né? O cara que tem a hegemonia. Mas ele forjava outros monarcas com ele. Então o modelo dele é muito bem sucedido, porque pensa, ele parava com as rivalidades regionais, dava um clima de universal e falava, ó, você que é de Atenas, você não vai mais ficar matando o outro cara de Tebas, acabou. Não tem mais essa. Vocês estão aqui no meu império. Vocês vão simplesmente viver em paz um com o outro e fim. Uma das cidades ele mata os soldados adversários, de fato passa espada neles, mas poupa os sacerdotes, fala, ó, porque precisa de intelectuais. É verdade. Essa visão que eles tinham na antiguidade, né, do valor da igreja, né? Hoje em dia eu acho que a igreja ela tem uma visão... Algumas pessoas têm uma visão deturpada do que é a igreja, mas a formação intelectual ocidental, pelo menos, a gente pode afirmar categoricamente que vem da igreja. Né? O Brasil, por exemplo, foi formado por... Como é que é o nome do grupo? Jesuítas, né? Se não fosse os jesuítas, não teria sido educado. São Paulo, a cidade onde nós estamos, foi fundado como uma escola de latim para os índios pelo Padre Anchieta, que é o pátio do colégio. O Rio de Janeiro foi fundado numa batalha épica contra os franceses, no qual vários índios morreram em defesa dos portugueses. Por exemplo, o índio Martim Afonso, que era católico, queria defender a fé católica, recebeu educação dos jesuítas, os caras liam baita livros, e morreram lutando para defender o Rio de Janeiro. Os índios contam que viram São Sebastião no céu e tal. Mas o Rio de Janeiro, por causa do forte dessa história, é o Rio de Janeiro de São Sebastião. Mas veja que o Brasil foi todo fundado com escolas dos jesuítas, né? Então, os antigos valorizavam isso, Sócrates visitava o oráculo, eles tinham essa visão religiosa, e certamente o Brasil, a história do Brasil passa totalmente por isso. As universidades vieram da igreja, as escolas e tal. É que é uma propaganda iluminista para desfazer esse legado, porque houve uma transição de regime e queriam desfazer o legado. Mas isso, a gente tem que saber separar o que é mentira histórica e o que é história de verdade, né? Alexandre valorizava demais esses elementos culturais, tanto que ele ia em cada lugar que isso ele pegou de Aristóteles, obviamente. Ele não só formava os generais dele na ética, cobrava um padrão de conduta deles, como ele incentivava a alta cultura em todo lugar. Bom, a maior biblioteca do mundo antigo, o maior centro de aprendizado, é a Biblioteca de Alexandria, cidade fundada por ele. Então os caras tinham uma preocupação cultural enorme. Isso é diferente de todos os outros líderes. Os outros líderes eram, ganhei, vou aumentar o meu poderio militar, vou melhorar a minha economia. Alexandre pensava além, falava, o que esses caras vão ler para poder gerir esse negócio? Com exceção de Carlos Magno, que acaba replicando muito das atitudes de Alexandre o Grande, depois, milhares de anos na frente, quando ele fundou a Europa. Né? Grandes líderes da história, todos tentaram seguir o modelo de Alexandre. Carlos Magno se via como um continuador do legado de César. César, por sua vez, se viu como uma... Porque César meio que é o cara que atualiza a visão de Alexandre, né? Sim. César tinha... Ele passa, quando ele tinha uns 30 anos, ele olha a estátua de Alexandre e ele fala, esse cara mais novo que eu realizou tudo isso e o que eu fiz com a minha vida? E César resolve um grande problema da República. Ele acaba com a República Romana e cria o Império Romano. E Carlos Magno olha para esses homens do passado e ganha inspiração, né? Carlos Magno foi o pai da Europa. A partir dele que veio a França, a Alemanha, os grandes impérios vieram dele, né? E que eu fico pensando assim, trazendo um paralelo pelo que você falou de Alexandre, da valorização que ele tem acerca da educação e principalmente da forma como ele construía ali as suas lideranças, né? Então, se eu fosse trazer um paralelo para a realidade dos negócios, né? Quando a gente
quando a gente percebe e analisa, abre no bisturi, os negócios de grande sucesso, você vê que todos esses negócios são formados por líderes que têm uma preocupação genuína em formar outros líderes dentro da organização, formar outros generais, seus diretores, e principalmente pegar aquele diretor para uma determinada função que é tecnicamente a melhor pessoa que ele poderia ter para aquela função. Sim. A nossa função como CEO, como presidente da companhia, é fazer o direcionamento estratégico. Olha, é aquela terra ali que a gente precisa tomar, né? Aquilo ali que a gente precisa conquistar. Agora, como que eu vou fazer isso? Cara, qual que é a melhor pessoa que eu tenho para poder fazer marketing? Qual que é a melhor pessoa que eu tenho para fazer operação? Então, assim como o Alexandre, nós, líderes empresariais, a gente tem que se cercar dos melhores soldados para poder entrar no fronte de batalha. Não adianta eu ficar ali, como o Dario, olhando de trás, né? Só olhando o que o meu exército vai fazer, porque não vai dar certo. Se eu não estiver no fronte com a batalha, né? Sentindo ali o pulso do que está acontecendo na operação, eu vou ter dificuldade de manobra. E são nessas vezes que a companhia, muitas vezes, por exemplo, entra num problema de caixa, porque o líder está muito distante da operação, então ele não está percebendo o quanto que o macro está influenciando o negócio dele, né? É uma baita de uma lição que a gente pode tirar aqui, cara. A lição desses grandes líderes é que eles governam de verdade. Grandes gestores são caras que fazem parte do negócio deles. Por isso que eu sempre falo que o ciclo de uma empresa é muito parecido com o ciclo do governo que fala o Políbio. Uma empresa surge como uma monarquia heróica. Uma empresa boa surge como uma monarquia heróica. Perfeito. É o cara que é contra tudo e contra todos. Vamos lá, sangue, suor e lágrimas, vamos erguer esse negócio. É isso. Skin in the game total, absoluto. O cara chega no topo. Quando cresce a empresa, agora vira uma monarquia mista. Ele precisa de uma aristocracia e de uma república junto. O que é isso? A aristocracia é, cara, agora eu vou me cercar dos melhores caras para fazer tudo que eu puder e eu quero eles próximos de mim. O líder ruim afasta os caras bons. E daí ele ganha competidores que são os caras bons contra ele. Então, Alexandre teve a sabedoria de chamar os melhores caras em volta dele. Que o pai dele já tinha vislumbrado isso com a coisa do Aristóteles. Carlos Magno, mais ainda. Carlos Magno chamava na Europa inteira, recrutava da Europa toda os melhores caras para cada coisa. Perfeito. O monge Alcuino de York, que era o maior educador do mundo, vem na Inglaterra, vem aqui para a França que você vai cuidar de toda a educação do império. Por causa dele que a gente tem a letra minúscula e tal. Então, esse elemento aristocrático, aristocracia quer dizer... A gente tem uma deturpação da palavra aristocracia, porque a gente pensa a aristocracia como uma galera emperucada de salto alto dançando. Exato. A aristocracia em grego quer dizer os melhores. O termo é só isso, ele não tem nada a ver. Aliás, essa galera emperucada dançando tá muito mais para oligarquia do que para aristocracia, porque não tem responsabilidade, espírito guerreiro, então não conta assim. Perfeito. E aí, uma monarquia mista tem ainda o elemento republicano. O que é república? Não é eleição. República é eu premio de acordo com o mérito que o cara tem. Tem um caminho, que é o que os romanos chamavam de um cursus honorum. Tem um caminho das honras. Ou seja, é uma hierarquia que qualquer pessoa pode entrar nessa hierarquia, mas é pelo mérito que ela prova que ela vai ganhando responsabilidade de maneira gradual. Esse é o regime que a gente pode falar ideal. A partir disso, uma empresa pode, claro, se manter nesse regime ideal ou ir se degenerando. Como ela vai se degenerando? O dono começa a pular fora, os caras que têm responsabilidade pulam fora, você tem um board que começa a crescer. Às vezes um board que os caras nem são acionistas, que daí é o pior. A insanidade completa. E aí a empresa começa a gerir do modo oligárquico, que é o quê? Populismo total. O que vocês querem, os liderados, mas não... Ela não está forjando, vamos crescer juntos para os liderados. Ela está falando qual é o desejo que você quer satisfeito agora, ao invés de como nós podemos sacrificar juntos. E aí, conforme tem pessoas que não têm skin in the game, a oligarquia vai virando uma série de pessoas que ninguém é dono da bola. Exato. Como ninguém é dono da bola, a empresa pode ir gastando mais e gerar menos resultado e ela vai se degenerando. Perfeito. Imagina se uma empresa fosse todo mundo votar o que vai ser feito numa empresa. Todos os funcionários vão votar. Cara, é intuitivo. Eu nunca vi alguém responder para mim e falar, daria certo. E eu desafio qualquer um a fazer o exercício. Pega todos os funcionários e fala, cada um vai votar o que quer fazer. É o caos. Exato. Então, mas acontece com as empresas. E quando ela passa pela oligarquia, ela vai indo para ou a anarquia total. E quando ela chega na anarquia, tem duas opções. Ou ela vai fechar as portas, ou ela vai vir um outro cara que vai ter que comprar e fazer o mesmo processo. Que é o que está acontecendo com o Twitter agora. Que é o que está acontecendo com o Twitter. Né? O Twitter, o Elon Musk é um indivíduo, usando a terminologia clássica da palavra monárquico,
Aliás, o exemplo é maravilhoso. Oligarquia total, board sem acionista, ninguém sabia nada. O Elon Musk chega e fala, então eu compro, empresa fechada, eu mando, tá aqui o meu feed, o que eu tô falando que eu vou fazer aqui. Chega na empresa e fala, cara, vocês não trabalham, vocês não estão aqui. Esse choque de mentalidade é mais ou menos o choque que Alexandre causava nas pessoas. Estava lá Atenas, infinitamente debatendo a forma de governo, brigando guerrinha civil infinitamente. Chegou uma hora que Alexandre chega e fala, cara, acabou. Aí todo mundo olha um pro outro e fala, como assim? Cara, acabou, relaxa, acabou. Não tem mais briga. Aí é uma mudança de paradigma tão forte. Fala, agora o que eu faço então? Cara, agora você toca o seu negócio. O que você faz? Você produz azeite de oliva? É isso aí, toca azeite de oliva. Essa mudança que esse ideal faz é fundamental. Eu acho que é isso que salva um negócio. Então você tem essa grande briga. Eu vejo uma grande briga entre esse espírito monárquico, que é skin in the game, em resumo, e esse espírito oligárquico, que é quero mandar, quero ganhar dinheiro e não quero ter problema. Antes de continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem morrem. Por isso, criamos a imersão do G4. Ela possui 3 pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária. E por isso, oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com/mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá 3 dias comigo, Alfredo e Bruno, e também acesso a uma plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de 3 dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. Cara, você sabe que Thomas Sowell tem uma frase que acho que resume bem o que a gente está falando aqui. Ele fala que não existe nada mais perigoso do que deixar a decisão nas mãos daqueles que não pagam o preço por estarem errados, né? Isso resume a oligarquia, né? Resume o governo, o Congresso, né? São pessoas que não pagam o preço por estarem errados. Eles podem estar completamente errados, não vai mudar em nada na vida deles, continuam ganhando dinheiro, continuam ganhando poder, né? Acho que na companhia é a mesma coisa. Então você ter um board of directors que não são acionistas, né? Que não assinam balanço, puta, os caras podem te falar para você fazer o que eles quiserem, porque eles não pagam o preço por estar errado. Se a empresa quebrar, não vai a conta deles ser bloqueada caso tenha um processo trabalhista, né? Caso abra um processo de RJ. Então, isso é muito perigoso. A mesma coisa acontece para a diretoria da companhia. Se ela não é estatutária, se ela não assina ali aquilo que ela está decidindo, para mim não tem valor algum, porque ela não está pagando o preço por estar errado. Então, talvez o grande sucesso do G4 é a nossa cultura. Nossa cultura amplamente divulgada nas redes, né? Todo mundo que nos segue conhece muito bem. A cultura de trabalho duro, de desenvolvimento pessoal, de foco no trabalho, não tem home office, enfim. É o fazer o básico, que era o básico, sei lá, até os anos 90, talvez até pedaço dos anos 2000, que aí depois começou a vir todas essas novas ferramentas, né, de centralização, de modo que... Não que eu seja contra a descentralização de poder, pelo contrário, sou super a favor, aplicamos aqui, né, a gente usa o que eu chamo de gestão libertária. No entanto, as pessoas que estão sendo legada a decisão, ela tem que pagar o preço por ela. Agora imagina, se eu tenho uma companhia onde eu falo assim, olha, vamos lá, vamos votar aqui, o que vocês querem? Vocês querem home office ou vocês querem trabalhar na companhia? O que vocês acham que vai ganhar? É óbvio que as pessoas vão votar home office. Por quê? Porque todo mundo quer fácil. Vocês querem ganhar menos, vocês querem ganhar mais e trabalhar menos. Exato. Ah, por que não? Vamos todo mundo ganhar mais e trabalhar menos. Agora, é engraçado porque eu me lembro que na aula você deu um exemplo que, cara, isso eu comecei a usar na minha vida, né? Cara, imagina que é o seguinte, né? Uma família. Aí tem 3 filhos ali na família e tem um pai e uma mãe, né? Ou seja, numericamente os pais são menores. Então fala assim, vamos votar, a maioria decide. Doce todo dia. O que a gente ia comer aqui? Não, doce todo dia. Só sorvete, cara, essa família vai ruir. A gente não pode legar para a maioria as decisões. Isso não existe. Não existe. E o pai tem que falar, eu sou o pai dessa família. Eu sou o rei, essa é a minha rainha, que é a minha esposa, e vocês são os filhos. Exato. Todo mundo é mais feliz quando é assim, e tem muitos donos de empresa que eles perdem a empresa deles, infelizmente, porque eles vão se afastando. É normal.
E aí depois eles não conseguem retomar o controle, porque a empresa sai do controle. Eu já ouvi vários casos, é triste isso. O cara constrói um grande legado. Tem na vida de todo empreendedor, tem um momento que é o seguinte: no começo da vida dele, ele tem que ganhar dinheiro e crescer. Isso é o básico. Desenvolvimento pessoal está envolvido em todas as etapas. Claro. Quanto antes ele quiser se desenvolver, melhor. Mas chega um momento que é quando ele já cresceu, que ele tem uma grande divisão na vida. Se ele vai para um caminho mais burguês ou mais aristocrático. Perfeito. O burguês agora eu vou começar a ter mais prazer e menos sacrifício. E o aristocrático agora eu não estou me sacrificando mais para ganhar mais. Eu estou me sacrificando mais para deixar um legado. Perfeito. E eu quero saber qual é o meu legado. Perfeito. E nessa divisão, se ele optar o lado mais burguês, ou às vezes ele opta por esse lado até por dificuldades variadas. Claro. Tem não vou julgar o que aconteceu com ninguém, porque isso aí não existe. Mas aí depois é tarde demais quando ele quer voltar pro outro lado. Perfeito. Porque daí ele olha e fala, cara, cadê minha empresa? Exato. Cara, sua empresa agora é dominada pelo RH, pelo um conselho de sei lá o quê, pelo negócio. E agora a sua própria empresa é infeliz. Porque numa família, quando o pai é presente e forte, a gente confunde muito autoridade e autoritarismo. E são diferentes. Para você poder descentralizar o poder, Carlos Magno ensina muito bem isso, vários caras, você tem que ter muita força. Perfeito, verdade. Só quem consegue devolver poder para os outros é quem tem poder. Se você não tem poder, você não consegue devolver. Você está prometendo uma coisa falsa. Perfeito. E aí, numa família é assim também. Quando o pai é muito presente e forte, deixa os filhos livres. No sentido de que... Porque os filhos são seguros, eles sabem a regra. Eles sabem que eles podem fazer qualquer coisa que não transgrida a regra. Perfeito. Porque a regra é clara. Perfeito. Quando o pai está fora, eles nunca veem o pai, eles estão inseguros. Por que eles ficam inseguros? Porque eu falo, cara, eu não sei o que... Eu não sei o que o mundo quer de mim, eu não sei o que eu posso fazer. Então eles ficam testando o limite. A mesma coisa acontece com qualquer modelo de gestão, qualquer coisa. Quando tem o líder presente, o cara sabe a regra. Ele está toda hora tranquilo. Ele fala, cara, eu sei que se eu fizer isso, eu vou ser promovido. Se eu fizer tal coisa, eu vou embora. Exato. Se eu fizer... Tem uma segurança. Quando não tem presente, ele pensa assim, cara, até onde será que eu posso... Quanto será que eu posso ficar em casa sem fazer o trabalho? Exato. Quanto será que eu posso não entregar? Quanto será que eu posso... Ou então, pior também. Pior do que isso. E se eu entregar, ninguém valoriza. Ninguém vai estar nem aí. Para de ter incentivo para realmente trabalhar. Para de ter incentivo para trabalhar. Isso é cultura. Então, esse framework de tomada de decisão, Guilherme, entre o que eu devo ou não fazer com base em situações que eu estou vivendo, a gente chama de cultura, né? A cultura não é um monte de dizeres bonitinho na parede. Não, isso é bullshitagem. Cultura é um framework de tomada de decisão. Então, como que eu me escalo como gestor? É exatamente através dessa ferramenta, da cultura, que eu falo, olha, esses são os do's and don'ts nessas situações. E para isso, eu crio um princípio, né, um conjunto de princípios e valores que vão reger esse framework de tomada de decisão. Nada muito diferente do que foi feito na sociedade ocidental, assim. A sociedade ocidental, ela só se transformou na sociedade que dominou o globo, na minha visão, por causa da religião, por causa dos princípios religiosos. Existem princípios muito claros ali nos 7 mandamentos que falam assim, cara, é assim que vocês vão viver em sociedade, é assim que vocês vão colaborar. Se a companhia não tiver isso, só vira uma loucura. Se a companhia não tem uma cultura forte, vira uma loucura. E aí vira diretor brigando com o diretor, departamento de vendas reclamando que marketing não tá gerando lead, marketing reclamando que vendas que não tá gerando lead qualificado, vendas reclamando que marketing não tá gerando lead qualificado. Aí fica todo mundo brigando e a companhia no meio daquilo ali e não consegue se desenvolver, né? Então acho que cultura, cara, é o nome do negócio, que é o que eu entendo que na construção desses impérios, esses grandes líderes, Carlos Magno, Alexandre o Grande, são líderes que preocupavam demais nessa construção cultural, nessa construção de princípios. Né? É a principal preocupação deles. Por causa do filme do Oliver Stone, que teve do Alexandre, as pessoas têm uma visão totalmente errada dele. O Oliver Stone é esquerdista, né, cara? E é desconstruído. O Oliver Stone, sei lá, era fã do Hugo Chávez, sabe? É um negócio que é meio... Aí esse cara é a fonte do Alexandre que a galera tem que imaginar. Cara, Alexandre, Plutarco conta que ele teve, antes de casar, caso com uma mulher. Ou seja, ele não é o loucaço que as pessoas pensam. Ele teve um caso com uma mulher antes de casar e ele... Falam que ele é bêbado. Então, se você vê lá o filme do Oliver Stone, ele é totalmente louco, totalmente da festa, totalmente bêbado. Essa não é a realidade. A Plutarco conta que essa história de bêbado é pelo seguinte: ele adorava um debate filosófico. O cara gostava de debater ideias. O que é característico, eu já vi em vários líderes, porque Carlos Magno... Cara, Carlos Magno, gente, só para explicar, ele tirou o Império Franco do negócio localizado na França e transformou num império que ia do que hoje é a Espanha, passava por toda a Alemanha e chegava até o leste europeu com o norte da Itália. Esse é Carlos Magno. Esse cara espalhou por toda a Europa
a letra minúscula que a gente usa hoje, a difusão dos livros, escola, educação em lógica, retórica e gramática, que ele chamava do Trívio na época, catedral medieval, começou a subir aquele monte de catedral, e isso um cara que durante boa parte da vida dele não soube escrever, mas que procurou essa educação. E aí começou a ler grandes livros, virou um cara viciado. Carlos Magno Weinhard, que escreveu a biografia dele, nos conta, que ele ficou viciado em leitura, que ele lia em mais de um idioma. E ele ficava lendo toda hora. Santo Agostinho foi um dos ícones para ele. Então a gente começa a ver que esses caras são muito mais... Carlos Magno também teve amantes, teve uma vida complicada e passou por uma conversão muito forte, em que ele, muito velho, lamentava não ter ido além com o império dele, ou seja, não ter construído mais. Então todos esses caras a gente vai vendo que eles passam por fases na vida, sem dúvida, mas Alexandre não era um bêbado, ele gostava de beber no debate filosófico. Ou seja, eles ficavam discutindo e ficavam bebendo e trocando ideia até tarde. Daí os caras que eram inimigos dele começaram a usar isso como difamação. Mas numa festa mesmo, Alexandre era muito comedido, estava alerta, porque era um momento que ele podia ser traído. Era um momento que ele ia ver como se portavam os outros generais. Era um momento que ele ia ver qual coisa. Quando Alexandre toma o Império Persa, ele tem a chance de pegar as mulheres dos imperadores persas para ele. Os caras tinham meio que aquela coisa do harém e tal. E choca todo mundo que ele fala, não. Fala, vamos para casa. Aí todo mundo olha para aquilo e fala assim, meu, o que esse... De onde veio esse Tanto que uma das coisas que eles falam, cara, esse cara é um deus, é quando ele faz isso, porque todo mundo olhou para esse cara e falou, meu Deus do céu, por que esse cara não tá preocupado? Porque Alexandre, a preocupação dele era invadir a Índia, entendeu? Fala, cara, conquistei aqui a Pérsia, beleza. Eu não vou ficar aqui pra... eu vou invadir ainda. Mesmo assim, Aristóteles ficou um pouco insatisfeito com ele, porque Aristóteles achava que ele misturou um pouco a cultura persa com a grega. Aristóteles queria uma preferência da cultura grega sobre a Pérsia. Então deu uma briga entre eles. Mas é interessante porque Alexandre, a despeito o Alexandre real, que a gente sabe, com os defeitos dele, que ele tinha vários, não é perfeito, ele era um cara preocupado com a moral. Carlos Magno, apesar de ter tido amantes, apesar de ter tido várias crises na vida, era um indivíduo altamente moral, especialmente depois da conversão. Júlio César, a despeito de todos os defeitos, tinha vários. Mas todos esses caras, o Plutarco pelo menos conta bem de Alexandre e César, eles eram muito mais comedidos do que a historiografia quer passar. Porque a galera gosta de uma fofoca, então eles querem pegar a falta moral do cara e usar como uma... Desde aquela época. Cara, não é bem Nunca assim. mudou, né? Os caras são muito pautados para uma visão moral. O negócio deles, eles têm um código muito claro e quando eles cometem alguma coisa que eles entendem errado, eles corrigem o rumo muito rápido. Eles voltam. Acho que essa é uma diferença. Não é que esses caras não cometeram erros, cometeram vários. Alexandre teve batalha que ele perdeu. Só que a questão deles não é essa, que ele perdia o cara na hora. Chamava todo mundo e falava, cara, como é que a gente faz para refazer o negócio? Não era... eu vejo que indivíduos de liderança mais fraca, eles têm uma outra característica. Quando eles perdem, eles abalam, recuam demais. Tem uma coisa... O indivíduo meio construtor de império, ele é um cara que toma pancada e ele vai, entendeu? Ele continua indo. Verdade. Ele reavalia, sem dúvida, mas ele vai. Então, esses caras... Carlos Magno é um negócio assim tão absurdo, porque o Papa nomeia ele imperador romano. Certo. E ele fica insatisfeito. Ele não se considera digno, apesar de ter construído um império, de ser imperador romano. Sério? E o Papa coroou ele, sem ele saber, isso o Weinhard nos conta. Chegou lá, ele não sabia que o Papa ia chamar ele de imperador romano. Cara, isso aqui é um cara que tá conquistando tudo, que conquistou o negócio. Você é o imperador de Roma. E ele fica assim... Se eu soubesse... Ele fala assim, ele vira pro cara do lado dele e fala, se eu soubesse que ia me coroar, eu não ia. É porque ele sente que tem muito o que ser feito ainda. É a imagem medieval mítica literária do Carlos Magno. É ele com uma barba branca, né? E aí toda vez que ele vai sentar para descansar, um anjo aparece para ele e fala, vai, continua. Animal. E daí ele levanta e fala, preciso... Então, por vezes tem imagens medievais do Carlos Magno que ele é muito velho, sabe? Ele tá assim, muito velho, porque é para mostrar esse negócio da não aposentadoria, sabe? Ele é tipo um símbolo. Alexandre, claro, morre cedo, né? Mas Carlos Magno vira esse símbolo de idade, de permanência das coisas. Tem portões na Europa, épicos, com a cara dele. Porque é meio que essa coisa assim, aqui é a entrada da Europa, aqui é o começo. E, de fato, a gente vê que depois de Carlos Magno, por exemplo, França e Alemanha lutaram muito ao longo da história. Tiveram grandes conflitos.
Na época de Carlos Magno, eles eram unidos, né? Então tem até meme, uma vez eu vi um meme engraçado na internet, que era França e Alemanha brigando, e daí o Carlos Magno, calma, meus filhos, né? Fiquem tranquilos. Então, imagina um cara que tá acima da... Mas ele era também de centralização de poder. A coisa do feudalismo é interessante, porque era meio que assim, ele tinha um conjunto de... Carlos Magno tinha um conjunto de paladinos muito forte. Paladinos nada mais é do que... Tinha um morro em Roma, que era o Morro Palatino, que é onde tinha o palácio. Ali tem os melhores guardas, porque afinal, se caiu o imperador, morreu o imperador, a guarda pretoriana tem que ser a principal. Perfeito. Daí vem a figura do paladino. O paladino é o cara que luta do lado do imperador, em resumo. Esses caras têm que ser os melhores, têm que ser os caras. Inclusive, o meu nome, Guilherme, foi popularizado por causa de um dos paladinos do Carlos Magno. Carlos Magno tinha vários. Guilherme é famoso, Rolando é famoso e tal. Esses caras que lutavam em volta dele tinham que ser os melhores caras, tinham que ser muito formados. E esses caras iam depois cuidar das terras. Porque como é que você toca um império desse tamanho? Cara, você chega alguém, e aí ele tem um sistema... Carlos Magno tinha um sistema de liderança baseado em lealdade, fidelidade e honra. Esse cara cuida da guerra. Esse terreno aqui é seu. Você provou seu mérito em batalha, você tem o mesmo espírito. Tem um detalhe. Se eu te chamar pra guerra, você vem. Tem essa dívida ainda. Né? Tem uma dívida que é o seguinte, o dia eu vou precisar de você. E você vai vir. E na cultura medieval, a partir daí, você tem que ir. Sim. Senão é uma vergonha. Senão todo mundo olha pra você e fala, cara, você é uma vergonha. Arregão. E pra eles, pros medievais, esse é esse é o pior vergonha que você podia ter, era você chegar e falar, o cara te chamou e você... muita gente não sabe, o Robin Hood original não era tirar dinheiro dos ricos e dar pros pobres. O Robin Hood original é fiel a Ricardo Coração de Leão. A história verdadeira tem o Ricardo Coração de Leão que vai pra cruzada. E aí o João, que é parente dele, começa a usurpar o reino. E aí o Robin Hood, ele fala, cara, mas eu sou fiel ao rei, autêntico, vocês não podem começar a pegar o dinheiro que o rei foi embora, porque o cara foi lutar por nós. Tá faltando lealdade. Então, não era luta de classes a história original do Robin Hood. É lealdade ao rei que tá ausente. E uma coisa, professor, assim, eu vejo que hoje a gente vive quase que uma antítese dessa valorização da honra, né? Não existe mais, pelo menos não vejo, eu não consigo perceber na média da população a valorização de homens de honra. Pelo contrário, né? A gente valoriza homens desonrados. Hoje a mídia valoriza homens desonrados. Sim. Tanto que você vê o pessoal desvalorizando a polícia e tal. Não existe valorização da honra, né? Ao contrário do que a gente viveu na Idade Média, como a gente estava falando na época de Carlos Magno, do feudalismo, onde julgar a tua honra, subjugar a tua honra poderia ser a maior agressão que alguém poderia receber, né? De onde que vem essa origem da desvalorização da honra? Sim. Aonde que a gente chegou? Como que a gente chegou onde a gente está aqui? Cara? Hoje um ponto interessante, a Idade Média, a gente fala, então você acha que a Idade Média era ideal? Era o caos? Mas é porque era o caos que forjava... Aí vem... infelizmente, é o paradoxo da vida humana. Tempos difíceis, né? Tempos difíceis. A vida tinha invasão muçulmana, peste, praga, faltava estrutura. Era uma porcaria, só que essa porcaria forjava os melhores caras porque os caras viviam da pura e total desgraça. Exato. Cara, a Idade Média tem histórias de caras assim que eram forjados de uma maneira que a galera não imagina, sabe? Caras que contam do Godofredo de Bulhões, né? Que foi um dos tomadores de Jerusalém, parente dos primeiros reis do Brasil, que ele cortou a cabeça de um camelo com um golpe, né? Caramba. E aí os muçulmanos chegaram pra ele e falaram, como é que você é tão forte, né? Ele falou, essas mãos aqui nunca pecaram contra a castidade. O cara era tipo Que animal. não, era desses caras que tinha músculo no pescoço, só Deus sabe como os caras cultivavam tanto músculo na época que não tem whey protein, não tem porcaria nenhuma. O que esses caras faziam? Então eles eram forjados num grau de dificuldade muito alto. Família morria de praga, a coisa toda. Hoje nós temos uma cultura da abundância. Esse é um dos fatores que enfraquece. Mas a cultura pós-iluminista, ela tem uma revolta contra a autoridade na gênese dela. Então, primeiro, destrona Deus. Deus não tem. Tá bom. Agora o rei. Porque afinal, por que vai ter um rei mandando em mim? Então, corta o rei. Depois do rei, o que é o pai de família, senão um mini monarca? Então, o próximo cara a desconstruir é o pai de família. Está sendo feito. Que é a fase atual. Exato. E aí, não só a questão é do homem de honra, mas a própria desconstrução do homem. É verdade. Você não pode ter a figura masculina. Porque a figura masculina é mais arrojada, dá a cara a tapa, faz isso aqui. Então, ela é uma figura nociva. Porque ela vai criar uma liderança nociva, tóxica, se usa esses termos. Exato. Mas aí você não está separando uma masculinidade saudável, moral e entregue de uma não saudável. Você está agrupando tudo como tóxico. Então, a cultura pós-iluminista ela foi sair de
de uma crítica a uma autoridade desmedida para a crítica à autoridade. A própria noção de que alguém lidera. E é exatamente o que a gente vê hoje na cultura woke, né? Que é essa cultura dessas companhias onde não existe autoridade. Acho que esse é o resumo da cultura woke, né? Não existe autoridade. Não existe lei e ordem nessas companhias. Pode home office, pode fazer o que quiser, pode ir trabalhar o dia que quiser, do jeito que quiser. Eu tenho uma preocupação exacerbada em não ofender aquilo que você considera ofensa, né? Então, é importante destacar aquilo que você considera ofensa, né? Por exemplo, olha, não pode trabalhar de bermuda aqui na companhia. Ah, isso é uma ofensa para mim. Você está me ofendendo. Ou seja, não existe autoridade nessas companhias. E são essas companhias agora que estão fazendo massive layoffs, são essas companhias que estão passando por dificuldades financeiras. E por que estão passando por dificuldades nesse momento? Exatamente porque não existe ordem. Não existe uma cultura de trabalho. Não existe uma autoridade. Então, um paralelo claro que eu consigo traçar aqui com a sua aula é que todos os grandes líderes da humanidade que construíram os maiores impérios, eles construíram através de uma cultura onde há um líder forte com autoridade, certo? Com certeza. Se você pegar na história americana, nós temos uma grande tensão sempre nos Estados Unidos entre o empreendedor, o pai de família e o establishment. Perfeito. Que é o que o Tocqueville chamava do eixo Nova York a Washington. Então ele via como se fosse o país inteiro contra esse eixo Washington. E Tocqueville falava que os Estados Unidos tinha 2 caminhos, 2 escolhas. Muita gente não sabe dessa história porque não leu o segundo... A galera começa a ler Democracia na América, lê só o primeiro livro e tem um segundo livro que é maior que o primeiro, que é o que explica o que tinha que se fazer para salvar a democracia na América. Tocqueville fala, os Estados Unidos tem 2 caminhos. Ou ele vai por uma linha mais aristocrática, ou ele vai ser tomado por uma tirania sutil que vai vir de Washington e vai começar a engolir o país. Essa é a grande batalha. E nós vemos nos Estados Unidos, desde a fundação do país, esse establishment, é o termo que eles usam, né? Que era iluminista, e esse establishment iluminista, os valores iluministas foram evoluindo para esses valores progressistas ao longo da história. Se você pegar ali a Gilded Age, né? A era que os Estados Unidos enriqueceu mesmo, eram mini monarcas. Pessoas pensam, Estados Unidos tudo é liberalismo e tal. Não é bem assim. A Gilded Age é uma era de monarcas locais. O cara que chega e faz acontecer mesmo, vai subir a estrada de ferro JP Morgan, no império que vai acontecer e tal. Rockefeller. Aí o que aconteceu? Os filhos desses caras, os filhos do Rockefeller, JP Morgan e outros, já não são... Eles não foram os caras que construíram. Então eles foram mandados para estudar em Harvard, para estudar em Yale, e eles não construíram o império. Agora eles querem administrar o império. Perfeito. Então, se você pegar a geração que veio depois, ela já começa a ter valores completamente diferentes do que era. O primeiro Rockefeller era cristão. Os netos já eram totalmente... o globalismo é a solução para a humanidade. Então, foi havendo uma mudança de paradigma nisso, né? O Woodrow Wilson foi presidente já do movimento progressista no começo do século XX. Já veio da universidade, já tinha mais essa cabeça. E os Estados Unidos foi tendo cada vez mais... A despeito do povo americano não gostar dessa linha, a despeito dos empreendedores que construíram o país não gostarem dessa linha, ele foi migrando por essa cultura progressista que é meio que forçada goela abaixo. A mesma coisa aconteceu em outros países, porque, obviamente, o establishment europeu vai na mesma linha, ele é altamente vinculado a esse establishment americano. E hoje o que nós temos é uma radicalização progressiva, porque, como eu falei, é só você radicalizar o ponto até o final. Já que no iluminismo era não pode religião tem que se separar da vida. Agora, não pode nenhum princípio moral, ou seja, é uma radicalização do que já tinha antes. Exato. Se não pode o rei, agora não pode nenhum pai, não pode nenhum homem, não pode nenhuma figura de autoridade, porque essa figura de autoridade é o macho tóxico, sei lá o quê. Mas veja como é o mesmo princípio radicalizado. E eu acho que a radicalização tem a ver com essa abundância. É a psicologia da criança que tinha muito dinheiro. Platão descreve um processo que é do filho de militar que lutou. O filho dele é um empresário. Tá bom, o cara construiu dinheiro. O filho do empresário pensa assim, mas por que eu vou trabalhar para ter dinheiro? Eu já tenho dinheiro. Eu vou trabalhar para gastar o dinheiro. Então o que é a minha vida? Encher a cara, pegar a mulher, só viajar e torrar o dinheiro do meu pai. Fala, cara, essa mentalidade é o que cria a cultura que a gente está falando. É verdade. Ninguém tem responsabilidade por nada, ninguém segura... Eu até falo para as pessoas, quantos países hoje do Ocidente estão acima da taxa de fertilidade necessária para repor a sua população? Eu acho que quase que nenhum, né? Nenhum.
Nós estamos numa... Olha, cara, é que assim, o Elon Musk falou isso antes de mim, eu não sou o primeiro a estar falando. Mas olha a insanidade que a gente está vivendo. Os nossos países não aguentam. O Japão acabou de reduzir a população. Cara, o Japão tem uma das culturas mais incríveis do mundo, forjados por uma aristocracia de séculos. Que não tem crime, que todo mundo é baseado em lei e ordem, que tudo... O país foi construído na base cultural mais... É chocante aquele país. É chocante, porque o Japão foi construído na base de monarquia, na base de princípios de autoridade ultra rígidos. Fez um samurai, país, né? cultura samurai, a coisa toda. Que deu a cultura das artes marciais e toda a cultura samurai, assim vai. A cultura é impressionante, sou um entusiasta, sou um fã do Musashi, o livro dos 5 Anéis. Cara, aquilo ali é espetacular. Só que, problema da fertilidade. Não dá, não vai aguentar. Se todo mundo foi idoso num país, quem que trabalha num país? Exato. Aí uma cultura clássica dá pra ser uma solução fácil. Deus, e se as pessoas casassem e tivessem filhos? Cara, não é nenhum choque, assim. É uma realização tão óbvia, tão imediata. Falar. Se as pessoas casarem e tiverem filhos, se isso for visto como algo que é necessário para a vida humana, não acontece. Exato. Só que nós temos uma sociedade que ela demoniza esse fato. É verdade. Ela demoniza a família. E aí, Aristóteles fala que a base da comunidade política é a família. Porque se não tiver a família, você não tem como... Aí vem o outro raciocínio. Como é que você gera a próxima geração? É verdade. Quem que vai criar essas crianças? Hoje, metade dos brasileiros cresce sem o pai. Essa é uma loucura, cara. Porque esse é o mundo que a gente vive. Esse é um efeito nefasto, na verdade. É um efeito gigante. Então, e aqui, meu ponto não é julgar quem cresce sem o pai. Ao contrário, aliás, é meritório, muito meritório. Quem cresce sem o pai, pô, porque tem gente que consegue coisas incríveis, né? Exato. Então, o ponto não é esse. Mas há um problema social na dissolução da família muito forte. Então, o que eu acho que tem que ser feito para voltar à educação clássica? Primeiro, você tem que ganhar a sua vida de volta. Dieta, hoje, esse negócio da dieta é muito louco, né? Você sabe que fizeram um estudo nos Estados Unidos, cada ano desce 1% a testosterona média da população. 50% dos espermatozoides reduziram na população masculina. Bizarro. É uma coisa insana. Então tá baixando, tá caindo. Não, você une isso com o fato de que os países também quase que não têm condição de renovar suas populações, que é o que o Elon Musk falou, né? A gente tá caminhando pro Doomsday, assim, tipo, vai acabar o mundo daqui a 300 anos, sabe? A galera da minha comunidade online brinca que é o sojalipse, né? O apocalipse da soja. Exato. Vai ficar todo mundo tão soy boy que vai cair a civilização. Mas então, isso tem a ver com a nossa abundância também. Porque a formação clássica era assim, a elite, as pessoas pensam a elite como... todo mundo que vivia os privilégios. Então a gente associa elite com privilégio. Então estamos ferrados. Porque se a nossa elite é do privilégio, a nossa elite está para consumir, já era. Não. Na formação clássica, elite é sacrifício. Se você tem mais vai ser cobrado. Perfeito. E é verdade. E é verdade, essa é a vida. Se você tem empresa, você pode ter processo trabalhista, você pode abrir uma RJ, você tem que tomar decisão dura todo dia. É verdade. Então, hoje, o que eu entendo? O cara tem que reganhar a vida dele física, a partir da reconquista da vida física, ganhar de volta a vida empresarial dele com autoridade. Perfeito. Crescer para quem tem que crescer ainda e tem que fazer. E crescer, você vai estar sempre crescendo. Claro. Não vai. Mas tem um ponto que o crescimento já não é mais a sua preocupação, no seguinte sentido. Ela sempre vai ser em algum nível, que a empresa tem que dar resultado, mas você tem outras preocupações culturais além, e a empresa cresce independente do sua... Você tem que mexer cada válvula, Com certeza. Mas depois você tem que começar a olhar a família. Sua família está em ordem? Sua vida familiar? Quem é sua família? Quem são seus amigos, sabe? Perfeito. Você se cerca de pessoas boas? Quem são os caras que você se cerca? Qual o nível deles? E aí, você começa a olhar para um lado espiritual. Aqui é um ponto importante, porque a cultura japonesa, por exemplo, ela foi construída com uma base espiritual. Todas as culturas são. E a nossa também, essa cultura woke... ela está substituindo... Ela é uma religião política. Essa que é a verdade. É verdade. Ou seja, você não tem como ter... A coisa do sem religião não tem. Tem alguma religião e todo mundo cultua alguma coisa. Perfeito. Se você não tem a religião clássica, você cria uma nova. É isso que a gente vê na cultura woke. É óbvio que é a religião dos caras. Comunismo é uma religião civil, cara. O Coreia do Norte, que ele é religioso, bicho. Ninguém anda... se andar com uma placa do cara na rua, assim, ficar fazendo procissão, é religião. Exato. Então... A gente criou uma mentira. A gente é sem religião. Não é. A gente criou uma religião substituta, que francamente está bem pior do que as antigas, sabe? Francamente, qualquer tribo primitiva tinha uma religião melhor que essa que a gente está forçando.
E o líder tem que voltar a isso. Mas eu acredito uma coisa que apesar da decadência toda que a gente vive, tem um ponto que a alma individual, ela não é escravizável. Ela tem uma liberdade interior que ninguém consegue mexer. O indivíduo forte, qualquer um, ele pode virar e falar, eu não aceito ser dominado. Eu não vou. Qualquer fase da vida, qualquer estágio, ele pode virar e falar, eu não. Como assim eu não? Eu não. Eu vou lutar, eu vou construir, eu vou fazer, eu vou criar. Igual coisa. Mas no Brasil não tem incentivo para ser empreendedor. Não tem mesmo, cara. É tudo contra você. Fazer o quê? Vou sentar e chorar? É isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí. Mamãe não vai vir buscar. Exato. A vida é difícil e é isso mesmo. Mas você vê, essa é uma cultura que, tudo bem, isso vem talvez da formação clássica, né? Você lidar ali com as adversidades, você assumir responsabilidade. Já o que a gente vê hoje nessa cultura é o contrário. Não, se eu não posso, então, meu irmão, eu vou reclamar. É a culpa de alguém, né? A culpa de alguém. E se eu me juntar coletivamente com outras pessoas, a minha reclamação é maior. Exato. Tá bom, mas tem um detalhe. Você não se desenvolveu. Não. Teve uma pessoa que virou pra mim uma vez e falou assim, Guilherme, eu falei sobre essa coisa de cultura clássica, né? Mas como ficam nessa história que você tá falando os homens negros e as mulheres? Uhum. Eu falei, tem uma... E eu tava falando assim, dica... Eu falei, dieta, exercício, virtudes, empreendedorismo, liderança. Aí a pessoa falou, sabe o que eu prescrevo para mulheres, para os homens negros e para sei lá, não sei o quê? Dieta, exercício físico, virtudes, liderança. É a mesma coisa. É verdade. Porque não tem nenhuma pessoa do planeta Terra que não vai se beneficiar de melhorar os hábitos da vida dele, Claro, cara. pô. Então isso é uma educação universal. Nem todo mundo tem a mesma vocação de liderança. Isso é natural. As pessoas são diferentes. Ainda bem, né? Porque se todo mundo fosse para ser dono de empresa, quem quer trabalhar nas empresas, Exatamente. né? O mundo tem vocações diferentes, cada um tem a sua. Mas não tem nenhuma pessoa da face da Terra que não vai se beneficiar por melhorar os seus hábitos. Com certeza. Então a educação clássica, e mesmo essa coisa da hiperespecialização que tem na educação clássica, você aprende de tudo. É pra você estudar um pouco de matemática, é pra você conhecer filosofia, é pra você conhecer história, não sei o quê. Não é a atividade que você vai usar pra ganhar. Aí vem a confusão da academia atual. Na academia atual é muita coisa de especialização. Que eu não tô desprezando aqui, mas é a coisa especialista. Eu sou especialista. Eu sou formado em matemática, minha especialidade é isso. Na formação renascentista, na formação antiga, é muito mais polímata. E você tem a sua atividade profissional e você vai aprendendo coisas de atividades variadas. Por quê? Você é um cara da guerra, é bom que você saiba história. Claro. Você é um cara da empresa, é bom que você saiba cultura. É bom que você saiba arte. Então, a gente começou a fechar abas do conhecimento e falar, cara, eu sou especialista nisso aqui. Tá bom, mas isso... O ser humano, ele nunca vai se satisfazer. A ânsia dele por sentido, por impacto, nunca vai ser satisfeita com uma competência específica. Ele vai ter que ir na profundidade da alma. Perfeito. É um movimento, você tem um movimento, porque o movimento de especialização ele é centrífugo. Ele é um movimento que vai indo para, é como se fosse, pensa numa esfera, e a esfera tem um círculo no meio e o círculo vai aumentando. Certo. Especialização eu vou indo para a ponta do círculo. Ou seja, eu vou achar um ponto. Mas falta um movimento centrípeto. Tem algum movimento que eu vou saindo do... Porque quando eu especializo demais, a gama é maior. Perfeito. O centro do círculo é pequeno. São poucas verdades. A amplidão é... Cara, os princípios da engenharia aplicada aqui, os princípios da medicina aplicada aqui é grande. Mas quando eu falo das verdades essenciais, os bons hábitos e os bons princípios são poucos, eles não são muitos. Então a gente tem que fazer um movimento também, o contrário, voltar para o centro dos princípios. Qual é o essencial? Qual é a base? Isso acho que falta total na nossa educação. Nossa educação ela foi toda ensinada para fugir do centro, do eixo da alma, né? Concordo plenamente, cara. E quando a gente se coloca assim na vida, né, na construção de um homem, né, de valor, né, a gente, muitas vezes, por muito tempo na minha vida, eu achei que a construção de valor para mim seria uma construção de valor monetário. Mas por quê? Porque valor monetário para mim era um problema. Eu vim de uma família muito pobre. Sim. Então, precisava resolver esse problema, precisava enriquecer. Aí depois você resolve esse problema, você fala assim, peraí, isso aqui é nada. Tem muitas outras coisas que eu preciso conquistar. E na medida que você vai buscando um caminho da virtude, você começa a ver que tudo que realmente importa que você conquistou são coisas que você não pode comprar. Conquistar uma faixa preta de jiu-jitsu. Você não compra uma faixa preta de jiu-jitsu. Você precisa treinar 10 a 15 anos pra caramba. Você vai até botar ela. Você vai descobrir em um dia que você não existe. Você não, faixa preta, exatamente. Você não conquista
uma educação clássica, conhecer os livros clássicos, entender de filosofia, saber aplicar os elementos filosóficos na tua vida, você não compra isso. Quem dera pudesse comprar isso, né? Você precisa de décadas de estudo ali para poder conseguir fazer isso. Então, essa busca pela virtude, essa busca pelo crescimento crescimento pessoal, passa por ser um polímata, né? Por não chegar mais só naquilo que me trouxe até aqui e começar a buscar os próximos passos. Que eu iniciei essa conversa falando isso com você, né? O que eu vi de tanto valor em começar a estudar filosofia contigo? É que eu falei, olha, eu sei bastante sobre construção de dinheiro. Eu sei bastante sobre os negócios. Óbvio que eu tenho muito a aprender, mas eu sei bastante. Sim. Agora chega um momento que você bate num teto. Sim. Eu falo, cara, tenho 35 anos. Qual que é o próximo passo da minha vida agora? Como que eu me torno uma pessoa 10 vezes melhor nos próximos 10 anos da minha vida? Puta, eu acho que filosofia é um caminho. Conhecer os clássicos é um caminho. Porque aí eu vou aumentar o meu conhecimento sobre cultura, sobre história, sobre ética, sobre moral, e eu vou começar a aplicar isso nas minhas decisões, porque no final do dia, hoje, eu não sou CEO da companhia, eu tenho um CEO contratado, eu sou presidente da companhia. Então, minha função é cuidar do meu time, escolher quem são os meus generais e definir para onde que essa tropa vai marchar, né? Definir estratégia. Eu preciso ter uma educação clássica para isso. Eu preciso ter o meu Aristóteles que vai me guiar e eu percebi empiricamente que dieta, exercício, busca pela virtude, tudo isso fazia parte desse caminho. Porque por um bom período da minha vida, Guilherme, durante a construção da EasyTax, foi uma construção muito rápida, a gente foi de 2011 a 2015, ali abrimos 35 países e tal. Eu abdiquei de dieta e exercício. Eu fiz todas as outras partes, abdiquei de dieta e exercício e foquei naquele trabalho. Eu destruí a minha saúde, destruí o meu físico. Sabe o que aconteceu? Minha produtividade caiu abruptamente. Claro. Eu olhava pra tela, o que é diferente de trabalhar. Né? Ficava 14, 15 horas olhando pra tela, produzia mesmo 2, 3. Hoje não, hoje eu olho pra tela, sei lá, umas 10 horas, 12 horas por dia, mas eu produzo 6, 7 horas, eu produzo muito mais. Por quê? Porque eu como bem, porque eu treino bem, porque eu me cuido e tal. Mas é isso. Então eu sinto que falta isso, né? Eu sinto que falta, eu acho que, pra você que tá nos assistindo, professor Guilherme, inclusive, como é que o pessoal te segue nas redes aí, professor Guilherme? Eu tenho, as minhas principais páginas hoje são o Instagram e YouTube. Que tá como Guilherme Freire? Instagram é Guilherme FCL Freire, YouTube é Guilherme Freire. No meu site, guilhermefreire.net, tem o link pra tudo. Tem o meu grupo. Eu tô incentivando todo mundo a entrar no grupo do Telegram. Perfeito. Porque na era das redes que a gente vive, é bom que o pessoal esteja no Telegram, porque se eu tiver que migrar de plataforma e pra outra, a galera já tá lá. Mas o link do Telegram tá lá no guilhermefreire.net, né? Botem aqui, por favor, na descrição para que o pessoal siga o professor Guilherme. Então, eu te incentivo, você que nos segue aqui no G4, você que está nos assistindo pela primeira vez, eu incentivo que vocês busquem o mesmo caminho que eu estou buscando, né? Então, eu comecei por conta própria ali e tal, olhando estoicismo e tal, e que é meio que um fast food de filosofia. E aí eu comecei a ver, cara, eu quero mergulhar agora no clássico e, cara, meus primeiros contatos com o clássico eu já sinto que já me melhorou, cara, bastante, assim, fundamentalmente. Me deu ferramentas para tomar decisões melhores. Eu estava contando pro professor que ontem eu tomei uma decisão estratégica aqui dentro do G4 que eu usei aquilo que ele me ensinou sobre Alexandre o Grande para poder tomar essa decisão. Então, conhecimento técnico é importante. Você precisa continuar adquirindo esse conhecimento técnico, mas separa um tempinho ali para conhecer os clássicos também, para se desenvolver como homem, para se desenvolver como pessoa, para ter essa ferramenta filosófica que vai ser uma ferramenta de exponencialização daquilo que você já sabe tecnicamente. E nessa conversa contigo, Guilherme, eu fiquei com uma dúvida, assim, qual que é a diferença entre moral e ética? Em termos etimológicos, nenhuma, né? Você sabe que a ethos, em grego, é costume, e ética é o estudo do costume. Mos é costume em latim. E morale é o estudo do costume. Então é literalmente a mesma palavra, só que uma tá em latim e outra em grego. Mas por que se fala sempre moral e ética? Cara, eu não sei porque estão querendo separar, falar que moral é uma coisa mais rígida, um pouco mais, e ética seria mais principiológica. Não é bem assim, tá? Na verdade, um é a tradução do outro. É que nem você falar... Em grego e latim tem várias palavras que os dois, a gente derivou as duas. O que eu diria é que os latinos, na verdade, continuaram muito bem a tradição clássica. E a igreja também. Porque as pessoas têm uma visão muito errada sobre ética ou moral. A visão delas é que é um moralismo. A visão delas é que é rígido. E essa rigidez não tem nada a ver com a vida delas. É um erro. Por exemplo, quando você vê um mandamento, sei lá, não matarás. Esse mandamento
ele não é que arbitrariamente Deus escreveu em fogo e ele vai te punir se você não fizer. Não é bem isso que ele tá falando. Ele tá te explicando uma coisa. Ele tá falando, bicho, se você matar os outros, você vai se dar mal. Perfeito. É pedagógico, não é arbitrário. E a moral não é arbitrária. Por exemplo, comer em excesso faz mal. Em quais casos? Todos. Ah, mas Guilherme, não varia a quantidade? Claro, varia. Os corpos são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes e varia a situação. Se você treina loucamente, você não vai comer a mesma coisa que o outro. Com certeza. Mas existe um excesso para cada pessoa. E existe para cada pessoa uma falta de tudo. Existe para cada pessoa uma falta de coragem e um excesso de uma temeridade, um excesso de energia. Então, tudo na vida demanda um equilíbrio. Cada pessoa tem uma medida do equilíbrio, mas tem coisas que são universais. Por exemplo, ferir um inocente gratuitamente é ruim. Claro, pá. Isso é sempre. Isso não é uma cultura. Isso não é mas na cultura X, na cultura Y. Em todas as culturas, ferir um inocente é ruim. Então, existem um core de princípios que são universais. O que eu diria, a ética, Aristóteles ensina bem, e a moral é a mesma coisa, é o conjunto de hábitos na sua vida que te levam em direção à elevação do seu espírito. O vício é o conjunto de hábitos da sua vida que rebaixa o seu espírito. E o contrário do vício é a virtude. Então, a virtude nada mais é do que hábitos que elevam o espírito. Eles criam aquilo que é mal traduzido por felicidade, que Aristóteles chama de eudaimonia. Agora, eudaimonia não é felicidade. Por quê? Eu é bom e o que é um daimon? Daimon é um ente espiritual que ele faz a ponte entre o que é eterno e o que é terreno. Ele era uma crença dos gregos de que, por exemplo, Sócrates às vezes para e medita para ouvir o daimon. Tá. Ou seja, o que eternamente seria feito nas ações dele? O que vai ter vai ter uma conexão eterna com o que ele está fazendo? O que é perene, não é perecível. Então, eudaimonia é ter uma alma madura, ter uma alma elevada, ter uma alma de bom espírito. Os latinos, por vezes, usavam a palavra também bem-aventurança, o bom espírito, um espírito que é maior. Aristóteles coloca que o homem virtuoso é o homem maduro. Toda a arte da boa liderança, da boa política, consiste em ser liderado por homens maduros. Sempre alguém manda. Não existe a situação em que alguém não manda. Isso é a ilusão do mundo moderno. Tem um sistema que ninguém manda. Ninguém manda em mim. Fala, cara, quando você acha que ninguém tá mandando em você, é porque é aí que tem muita gente mandando. Tem muita gente mandando. A sua vida inteira tá controlada. Cara, agora eu sou livre, agora eu tenho streaming. É muito louco da Web 2.0. O princípio da Web 2.0 é maravilhoso, né? Porque é um golpe total que ninguém percebeu. Você não tem mais o filme em casa, você não tem mais o arquivo, você não tem mais porcaria nenhuma. Todo mundo tem um servidor na Califórnia que tem o seu arquivo, o seu negócio, e você não percebeu que você não é o dono, você só usa. O dinheiro não é seu, nada é seu e você caiu nesse negócio. Então, alguém manda sempre, primeiro ponto. Só que o homem maduro, ele, obviamente, é o Web 3.0 e toda a descentralização pode ser um caminho para fugir disso, mas isso é uma outra conversa. Claro. Mas vejam, o homem maduro mandando é melhor para todo mundo do que o homem imaturo. Claro. O homem maduro é quem cultiva a virtude. E a virtude é um trabalho de força de vontade diário e sacrifício. Então, Aristóteles coloca que a saúde em uma comunidade política está toda na virtude. Então, qual que é a arte da ética? Descobrir as virtudes, descobrir como cultivar as virtudes e descobrir como educar nas virtudes. Portanto, a arte da ética é a arte dos bons hábitos, dos hábitos bons. Ou seja, eu acordar mais cedo, me alimentar bem, treinar, né, ter tempo de qualidade com a minha família, ter um tempo de qualidade no trabalho, ter tempo para minha espiritualização, todos esses conjuntos de hábitos seria a formação de uma ética. Mas vai até sacrificar como líder, ética. É verdade, faz sentido. Entrar numa grande guerra heróica, ética. Então ela vai do café da manhã até o sacrifício heróico. É uma disciplina que ela abarca o todo do que são as ações humanas boas e ruins. A ética é a filosofia, ela é, de algum modo, a coroação da filosofia prática, ela é o centro da filosofia prática. A filosofia política, que é governança, a gente pensa política, a gente pensa Estado, essa é uma visão muito, muito estatal. A gente pensa tudo a partir do Estado, a gente não entende... Cara, na nossa visão de Estado, nem tem Estado na Grécia Antiga, porque, sei lá, o que é... O Estado é o Alexandre e os caras, entendeu? É outra... O que é o Estado carolíngio? O Carlos Magno, os cavaleiros dele. Eles nem têm essa visão. Então não é estatal. Política, na visão clássica, não é eleição, não é nada disso. É governança. É tudo que é comunidade
e alguém lidera uma comunidade. Perfeito. A política, ela é da filosofia prática, que chama, que é diferente da filosofia especulativa. O que é beleza, o que é verdade, metafísica, como eu citei, é filosofia especulativa, contemplativa. É você olhar a realidade e tal. A filosofia mais contemplativa, ela é menos imediatamente útil do que a filosofia prática, mas ela é mais elevada, ela lida com princípios maiores, mas ela é menos útil. Então tem sempre o trade-off. Quando fica muito abstrato, é mais belo, mais elevado, mas é menos aplicável. Só que você precisa do princípio inicial para poder aplicar. Então, por exemplo, lógica e computação. Computação é infinitamente mais aplicável que lógica. Com certeza. Só que se você não tem raciocínio lógico, você dificilmente vai ser um bom programador. Você não consegue codar. É. Fato. E assim, passando por esses princípios, né? Se a gente fosse traçar um paralelo entre os impérios que foram mais longevos, né? O que você acha que são os elementos que constituíram esses impérios mais longevos, assim, que a gente poderia traduzir para uma realidade das empresas, por exemplo? Sim, um detalhe interessante, você falou um termo bom. Mais longevos, porque não existe ordem política perfeita. Esse é um vício do homem ideológico moderno, que ele acha que existe a ordem política. Aí acabou o problema do mundo. Exato. Não existe ordem. Todas as ordens, e aqui isso é uma lição para as empresas também, tudo degenera. Esse é o princípio da entropia. Faz sentido. Se eu pegar e jogar um copo no chão, ele quebra. As coisas se degeneram. Ponto. Se deixar esse copo aqui, ele decompõe. Ele decompõe e acabou. Anos, e essa sala, ela tá em ordem porque alguém vem aqui e arruma. Perfeito. E se eu largar ela, ela vai cair. A empresa é igual. Toda empresa decai, todo estado decai, todo corpo decai, toda ordem social decai. A normal é a decadência. A não ser que alguém arrume. Aí vem o espírito da virtude. Por isso que, aí agora a gente começa a conectar todas as coisas, sabe? Quando você começa a entender que tudo é decadência, aí você fala, então pra que essa porcaria de virtude? Por isso. A virtude é quando, assim como eu falei do líder heróico, é quando você acorda e fala, tá bom, eu sei que o corpo vai decair, então eu vou lutar contra. Eu sei que essa sala vai decair, então eu vou lutar contra. Então o espírito de luta, ele é a grande coisa. E é isso que vale para o empreendedor. Então ele tem que olhar e falar, minha empresa vai decaindo naturalmente. Por isso eu preciso da atividade enérgica de formação para restaurar isso. Os grandes impérios que são mais antifrágeis, que são mais... que crescem com a dificuldade, eles crescem porque eles têm um mecanismo de sucessão muito forte, formação. Eles preservam a identidade cultural deles por mais tempo. Tá. Normalmente, se você pegar os impérios europeus, tinha uma ordem religiosa muito forte que educava os filhos à próxima... A educação dos sucessores é pristina. Se não é, uma geração para outra cai. Se você pegar Portugal, por exemplo, de Dom João para Dom Manuel, que foi o primeiro rei do Brasil, educação tinindo, porque é ordem militar religiosa. Eu fui visitar agora em Portugal uma instituição que é absurda. Foi a instituição que fundou o Brasil, que é o Convento de Cristo. O que é o Convento de Cristo? É uma das coisas os projetos mais absurdos da humanidade. Isso vai ter a ver com a empresa, por incrível que pareça. É o seguinte, antigamente você tem um exército, já tem ordem religiosa, são coisas separadas. Ordem religiosa, você vai lá rezar, tem algum trabalho manual, você constrói alguma coisa. Exército, você pega uma espada, vai lutar. Treino. Tem a navegação. Então, navegação, o outro mundo. Pô, o cara navegar, tal. É muito relacionado ao comércio também, navegação, tradicionalmente, porque os maiores ricos do passado eram navegadores. A expansão do comércio vem ainda. E é alto risco, né? Imagina, você mandar um barco, a galera fala assim, Portugal roubou o nosso ouro. Bicho, manda um barco de madeira. Tenta pegar ouro no Brasil agora, 2022, com barco de madeira, buscar lá e levar. Não, sabe uma comparação que eu faço? É verdade? Tipo assim, o cara que veio aqui pra uma terra que ele nem sabia que... tem um negócio lá do outro lado desse oceano Atlântico aí... Sério que tem uma terra aí, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar nesse barco aqui, provavelmente vai acabar a comida, provavelmente a gente vai dar merda, mas morre uma galera. Talvez, se tiver uma terra lá, a gente chega. Se não tiver, morre todo mundo. É tipo como eu virasse pra você e falar, Guilherme, vamos entrar nessa nave aqui, vamos tentar chegar lá em Plutão, mano? Eu acho que a gente chega, hein? Quer dizer, Plutão não, porque Plutão a gente sabe que tem. Vamos tentar chegar num lugar ali que eu acho que tem um país, vamos ver se tem um planeta, acho que chega, né? Absurdo, Portugal é pequeno. Cara, Portugal, em 2 horas de carro você tá Lisboa, Porto. Portugal é minúsculo. São poucas pessoas. Aí os caras lá de Portugal pegam e montam esse negócio. Os templários acabaram na Europa. Os portugueses falam, aqui não. Aqui podem vir. Então os caras começam a atrair talento da Europa inteira. E eles começam a botar nesse Convento de Cristo, que é o quê?
Eles criam uma ordem militar religiosa portuguesa. Os caras são religiosos, sim. Estudiosos, o cara tem que ficar lendo livro igual louco. O cara tem que treinar com espada e aprender a navegar. Ou seja, os portugueses pegam todas as habilidades do mundo, concentram numa grande instituição gigantesca. Eu ficava andando lá com a minha esposa, eu olhei para aquilo e falei, mas esse negócio não acaba. Mas a gente tá falando de idade média portuguesa. Quantas pessoas tinham lá, entendeu? Portugal hoje tem 10 milhões de pessoas. A gente tá numa cidade que a Grande São Paulo tem 20. Os caras hoje têm aumentado a nossa população. Imagina a idade média. Exato. Agora eles estão juntando todos esses caras e estão falando, bicho, agora você vai rezar, agora você vai ler essa pancada de livro aqui medieval hardcore. Agora você tem um pátio aqui que você vai ficar treinando espada e depois você vai aprender a pegar um barco. Tá aqui o rio, ó, pra você treinar. Daí eu olhando pra aquilo e falando, cara, que coisa absurda. E aí os portugueses, com isso, quando você vê, tinha português na China, tinha português atravessando o planeta, tinha português fundando o Brasil. Exato. Ou seja, os caras criaram uma instituição educacional, e aí que tá a chave da coisa, que garantia não só o espírito da nação, melhor que o próprio rei. Se você tem os soldados, às vezes, que o rei não tinha a mesma formação que os caras que ele tá botando lá tinham. Até o ponto que Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, pensa que os caras estão morrendo de fome, pensa que os caras estão detonados, e a primeira coisa que o Pedro Álvares Cabral pede é uma missa. Aí o próprio Pero Vaz de Caminha escreveu na cara e fala, meu, o que é isso? Por que esse maluco... Sabe, um negócio meio que choca, porque... Mas é que o espírito dos caras era outro. Os caras não eram sem defeitos, os caras não eram sem problema. É igual que fala assim, mas atrocidades foram cometidas na época. Cara, atrocidades são cometidas antes da chegada dos portugueses, depois, durante e em todos os... E hoje em dia. Então, estão sendo cometidas. O Brasil tem 500 mil homicídios por ano. Atrocidades estão sendo cometidas agora no Brasil. Mas a questão para a empresa é o seguinte, qual é o nível de investimento enérgico para criar um cursus honorum, uma escadinha de honras que você premia os caras que estão lá. Perfeito. Você consegue premiar quem entrou na empresa ou não? E você consegue premiar na medida do que o cara entrega de verdade ou baseado no... ele falou num simpósio de diversidade e falou bem, vamos premiá-lo. Exato. Então, isso é importante, porque vai ter todo um incentivo oligárquico para afastar ou premiar o cara bom. Porque o cara que é arrojado... O cara que é arrojado tende a ser contra a paz, entre aspas. Pausa nisso aí para eu traduzir para vocês. Então, o que o professor está falando? Olha, existe um sistema meritocrático, qual é o nome que você dá, latim para isso? Cursus honorum, o caminho das honras. O caminho da honra, que eu me lembro até que você descreveu isso na aula, né? Que, olha, se você é um bom guerreiro, a gente te dá o direito, então, de administrar 10 pessoas, né? Daí vem o termo decano. Se você fez um bom trabalho com 10 pessoas, a gente dá o direito de administrar 100 pessoas, daí que vem o termo centurião. Se você fez um bom trabalho com 100 pessoas, te dá o direito de administrar um acampamento militar. Você fez um bom trabalho com acampamento, te dá o direito de administrar um prédio público, né? Esse era o cursus honoris. Então, numa companhia entra ali uma pessoa analista. Ela fez um bom trabalho como analista. Ela está entregando aquilo que precisa ser entregue. Bom, ela merece, então, gerenciar outras pessoas. Se transformar num gerente. E aí você transforma num gerente ali, começa a gerenciar algumas dezenas, algumas centenas de pessoas, faz um ótimo trabalho de gerenciamento, está começando a se desenvolver como líder. Pô, talvez essa pessoa deveria ser aí um coordenador, um vice-presidente, né? E aí gerenciar um grupo maior de pessoas com mais responsabilidade, gerenciar um budget maior. Ela fez um bom trabalho como vice-presidente, coordenador ali com um budget maior, gerenciando um grupo maior de pessoas. Talvez ela deveria ser diretora. E como que eu remunero essas pessoas, como que eu entrego valor para essas pessoas ao longo desse curso honoris para que ela continue motivada, para que ela tenha essa motivação pessoal, de enriquecimento pessoal e de crescimento de carreira, né? Através de remuneração variável, através de pacote stock option. Eu, por exemplo, aqui, Guilherme, eu tenho um modelo de remuneração dos nossos diretores que são 2 tipos de bônus, né? Eu tenho um bônus que é pelo atingimento dos resultados que a gente combinou. A gente usa um sistema de métricas aqui chamado NCTs, né? Narrativas, Sim. Compromissos e Tasks. Então tem um bônus para isso. E tem um outro bônus, que é um bônus baseado no grande objetivo estratégico da companhia, que cada ano tem um. Esse Legal. ano, por exemplo, a gente, Ótimo. como a gente está tocando o BP Lula, né? Se fosse o BP Bolsonaro, seria um BP de growth. Como é um BP Lula, é um BP de bunda na parede, então é um BP de resultado líquido, né? Sobreviver. Exatamente. E aí, então, o segundo bônus dessa galera é uma função do resultado líquido da companhia. Então, o que eu faço? Eu alinho os interesses desses Sim. indivíduos de acordo com os interesses da companhia. Eu chamo isso de gestão libertária, né? Sim. Eu boto todo mundo alinhado ali pro mesmo lado e dou incentivo para que eles continuem sua caminhada nesse curso honoris, né? Interessante o que você falou. Continua, cara. Aí passou... Eu tenho um certo nível do curso honorum que eu faço uma nota de corte.
o centurião, o que for. Numa empresa tem as mais variadas. Esses caras que passaram desse nível, todos você pode formar. Formar pessoas é bom em todos os níveis. Perfeito. Mas aqui esse é o grupo que vai ter do meu lado. É diferente. É diferente. Ah, porque você pode ter 1 milhão de líderes. Claro. Dependendo da empresa. Claro. Mas o grupo que tá do seu lado é diferente. Esses aqui, na formação clássica, você pega e fala assim, esse cara aqui vai ser aristocrata. O que é isso? Esse cara, para ele conseguir evoluir agora, ele vai ter que ter uma vida completa nessa linha. Perfeito. Estudo, saúde, ele tem que estar tinindo, o cara tem que estar... E ele vai ter que ter além. Ele vai ter que ser o perfil. Aqui, os caras que cercam o líder, tem que ser os caras que poderiam ser o líder. Perfeito. Esse é o cara que você quer. Porque você quer ter um cara que você vai ter uma segunda empresa, que é dificílimo. Olha o Elon Musk, a dificuldade que ele tá tendo. Tesla e Twitter. É um planeta. Perfeito. É um cosmos novo. É outra... Cara, o que é a Tesla? Aí o cara... O Elon Musk é muito louco, né? Porque tem ainda foguete, carro... Aquilo ali é um absurdo. Perfeito. Mas por mais que você seja o melhor líder do mundo, o Elon Musk vai morrer e tem aquelas empresas lá. Os caras que estão do lado teriam que ser caras que eles são mini Elon Musks, ou são caras que poderiam estar como ele. Faz sentido. Esses caras, você vai ter que investir na formação deles de uma maneira brutal. E esse investimento envolve de tudo. Ele é uma mistura de teórico com prático, em que os dois têm que estar totalmente cingidos, e de testes de batalha, né? Ou seja, essas pessoas vai ter que se esperar um espírito empreendedor. O cara tem que ser um empreendedor dentro do empreendimento. Perfeito. Porque meio que o que você não pode acabar é com essa ânsia guerreira dentro de uma empresa. De fato. Que é muito fácil acabar. Porque o cara começa a comprar uma casa melhor. Aí vem a problema da psicologia humana e por isso que é... O cara comprou agora... Tudo bem, o cara recebeu. Porque senão vira a pira só do IPO, sabe? Exato. O que o cara tá lá? Pelo IPO, pelo negócio e pra morar na Flórida. Fez o IPO, acabou, né? Fez o IPO, acabou. Financeiro, acabou. Minha vida tá resolvida, acabou. Cara, esse tipo de raciocínio não é o cara que você quer ter pra ser sucessor, pra ser não sei o quê. Os caras que você quer ter não é o cara que quer morar na Flórida, porque a Flórida está, nesse momento, uma batalha cultural gigantesca e não tem pra onde você fugir no mundo hoje. O mundo tá em guerra de sobrevivência mental, inclusive, do negócio. Então, o que você quer? Esse cara é o cara que fala assim, beleza, foi o IPO dessa empresa, qual que é a próxima? Qual que é o próximo negócio? Exatamente. O cara tem que ter gana, ânsia de aumentar, de ter outro setor. Cara, agora a gente tem mídia, sei lá. Perfeito. E agora faz mídia, agora a mídia é boa, agora esse podcast aqui é uma empresa só. Exato. E daí agora esse outro. Então, é meio que como eu posso falar? Você transforma... Carlos Magno, da origem à Alemanha e à França, você pode pensar isso como uma grande empresa que cresceu ao ponto que você precisa ser várias empresas. Claro, pô. E essa mentalidade de ter vários CEOs, só tem isso se tiver pessoas muito comprometidas com o ideal do sacrifício. Isso é muito difícil de forjar, são anos. A gente tava brincando aqui pra ler as coisas 10 anos, e é isso aí. Aí fala, porra, cara, mas 10 anos... É claro, mas a vida é assim, bicha. A vida é desse jeito, você precisa de um cara... a falta de longo prazo das pessoas hoje. Hoje em dia a gente não aguenta nada que não dá... tem que ter resultado de curto prazo em várias coisas, mas veja... muitas coisas que a gente realiza na vida demora anos. Normal. A faixa preta é 10 anos de investimento para ser comedido. Se você é um cara que tá ali no jiu-jitsu vivendo a coisa intensamente. É pedagógico, cara. Eu adoro artes marciais, né? E eu lembro a experiência de ir no clube de tiro a primeira vez. Legal. E o clube de tiro é ótimo. Mas ali é muito mais precisão, calma, foco. Treinar saque, essas coisas. Velocidade mantendo foco, não se afobar. Mas aí eu olhei e falei, a curva de aprendizado isso aqui é tão menor que na arte marcial. Com certeza. Que na arte marcial, no clube de tiro, se você ficar 3 meses treinando bem, cara, você já tá tirando, entendeu? Você não vai ser o melhor, mas você tá lá. Óbvio. Numa arte marcial, em 3 meses, você não faz nada. Você não consegue nem... Absolutamente Você nada. não consegue andar no canto. É verdade. Você male consegue cair, vai no chão. Male. verdade. Então eu olhei e falei, cara, é isso que o nosso mundo tem esse problema. A gente não tem a disciplina do cara que plantava uma árvore. A gente tem a disciplina do cara que consegue fazer uma coisa de um mês. Ele não consegue plantar uma árvore e ver a árvore crescer. É verdade. Então você precisa ter o cara que ele tem a ânsia de ser muito forte no dia a dia, na rotina diária e nos hábitos, e a visão estratégica da árvore. Perfeito. É uma aliança que você precisa mais de qualidade que quantidade. Esse é outro problema. O nosso mundo atual, ele pensa assim, ele pensa em reforma política, evolução, em quantidade. Se 50% da população brasileira apoiar uma reforma política, vai acontecer. Não. Não vai. Não acontece, não é assim. 50% mais um oscila amplamente e esse não é o ponto. Agora, pense uma reforma que quisesse ser empreendida por, sei lá, os maiores empresários do Brasil,
os generais e os maiores intelectuais. Cara, acontece assim. Mas aí seria a revolta de Atlas, né? Não vai acontecer. É a revolta do Atlas. Eu não acho que vai acontecer, mas o ponto não é esse. É só pra a gente raciocinar o que é. Claro. O que é qualidade das pessoas versus quantidade. Com certeza. E essa história da qualidade é a formação dos aristocratas. Essa parte, eu diria que numa empresa é a etapa 2 do curso sonoro. É a formação de aristocratas. Concordo. Os caras têm que caçar, os caras têm que conviver com o cara, os caras têm que andar. A terceira reforma é a sucessão. Sucessão que eu quero dizer é os feudos, a distribuição dos feudos. Perfeito. Mas esse é o terceiro, né? E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o Instagram do @G4podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço e até o próximo episódio.